Vamos ao debate, então, para essa rodada. Eu tenho comigo o nosso time, Roberto Tardelli, Gabriela Araújo, Vinícius Poit, nosso convidado de muitas vezes, Armando de Matos Júnior. Boa tarde a todos vocês. Vou começar pelo Poit. A criação desse grupo pressionaria o Brasil a se posicionar em relação ao Daniel Ortega? Boa tarde, Lu. Boa tarde, meus queridos colegas aqui de CNN já e você que está acompanhando sempre o grande debate. Lu, o Lula, no mínimo, tem que se posicionar, né? Espero que diferente do que ele fez em relação ao relatório da ONU em março desse ano. Que ele se omitiu, simplesmente ficou quieto, fingiu que não era com ele. Quando a ONU apresentou um relatório em março desse ano, gente, aliás, esse grupo de amigos da Nicarágua, a ideia é se basear no relatório de março, aonde falavam dos fortes indícios ou que tinham motivos suficientes para mostrar crimes contra a humanidade na Nicarágua. E são tantos que eu tive que anotar aqui: assassinato, prisão, tortura, violência sexual, para começar. E quando a ONU apresentou esse relatório, o Lula aparentemente fingiu que não era com ele, porque não se manifestou, não apoiou logo de cara. Isso é muito ruim. Espero que dessa vez, inclusive, né, já que ele fez um discurso agora há pouco, lá na Europa, onde ele está, já que a gente está, inclusive, precisando fechar um acordo comercial com a União Europeia, se não for por um sentimento de humanidade, um sentimento de que na Nicarágua existe ditadura e não democracia, que seja no mínimo para não acabar de dinamitar as relações comerciais do nosso país, Lu. Então, espero sim um apoio de imediato do Brasil, diferente do que fez em março desse ano, quando a ONU mostrou fortes indícios de crimes contra a humanidade e o Brasil, infelizmente, não se posicionou logo de cara. Muito bem, Tardelli, a criação desse grupo pressiona o Brasil a se posicionar em relação ao Daniel Ortega? Eu entendo que, bom, boa tarde a todos, Gabi, boa tarde todo mundo, né? Eu entendo que nós estamos chegando nos impasses de direitos humanos, nós estamos evoluindo, né? E o regime de Ortega parece que está ficando para trás. Você disse nós estamos evoluindo ou involuindo? Não, acho evoluindo. Que o mundo as constituições todas estão cada vez mais priorizando a proteção à dignidade da pessoa humana. Ah, sim, evoluindo em relação à discussão. Sim, sim. O que a gente tem que ver é que esse regime de Ortega ele não é gratuito, ele não está lá por maldade das pessoas nicaragüenses, né? Na verdade, a América Central é um dos mais desconhecidos e pouco vistos continentes do mundo. Eu estava aqui comigo, né, para quem gosta de cinema, eu vou sugerir um filme chamado Hotel Coppelia. Anotando aqui, com 2 P's, né? Que se passa na República Dominicana, vizinha da Nicarágua, nos anos 60, e explica muito bem o cenário de polarização da que a miséria acaba ocasionando, né? Nesse cenário de polarização que a miséria acaba ocasionando, vários subprodutos vão surgindo. Eu vejo com muita preocupação a perseguição aos religiosos na Nicarágua. Nós temos padres presos na Nicarágua, certo? Nós temos condenações absolutamente perigosas e ilegais do ponto de vista jurídico na Nicarágua. A Nicarágua é realmente um país que precisa não apenas da reprovação internacional quanto ao seu regime político, mas precisa muito mais do que isso, atenção das grandes potências, para que o estado de desigualdade social que lá existe, aqui existe na América Latina como um todo, comece a diminuir. O que faz surgirem as ditaduras é a miséria, é o desespero pela miséria, é a fuga da miséria. O Ortega vai ter sempre esse argumento, vai ter sempre a possibilidade de dizer que ele está defendendo o povo, como todo ditador disse. Nenhum ditador diz: estou aqui contra o povo. E sempre o estado de miséria, o estado de carência, o estado de fome efetivamente, vai propiciando esse tipo de governança.
Eu acho que manifestar-se de uma forma contrária ao regime político da Nicarágua não é o suficiente, é apenas retórico. Sim. Nós temos que, o mundo precisa se entender o seguinte, os recursos precisam ser divididos. Tal como está, nós vamos aprofundar as diferenças e vamos ver surgir ditaduras sangrentas, ferozes, de direita ou de esquerda, não estou aí fazendo juízo ideológico, sempre em países marcados pela miséria. Ortega é consequência da miséria nicaragüense, não o contrário. É isso que a gente precisa ver. A marca da América Latina, não só a miséria em si, mas a desigualdade social, desigualdade né? econômica A desigualdade econômica e social é muito, né? O índice Gini, que mede na América Latina, o Brasil teve uma evolução no início dos anos 2000, mas o índice Gini, que mede a qualidade de vida, é baixíssimo na América Latina. Só quero lembrar, antes de passar para o Armando, que a Nicarágua não é totalmente silêncio, um não assunto no governo atual. E lembro o que marcou do governo atual, que o presidente Lula esteve com o Papa Francisco, nós dissemos aqui, e o Papa pediu pessoalmente ao presidente Lula que interviesse aí, conversasse com o Ortega em relação a bispos que estavam sendo presos, né, religiosos, e ele disse que prometeu, deu a palavra que ia intervir. Agora é um assunto que nós não sabemos como evoluir. Só um dado até para o Armando. O índice Gini da Nicarágua é 43,1, é inferior ao da Nigéria, Ruanda e Etiópia. Importante esse dado. Eu sei mais ou menos o índice Gini, né, da América Latina, eu sei que é muito baixo, e da Nicarágua consegue ser ainda mais baixo. Eu estou dizendo isso para o nosso Armando, para ele surfar agora, certo? Marcar um gol de placa. Pronto, Armando, pode surfar. Boa tarde. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui do lado dessa bancada e dos telespectadores. Temos assuntos hoje a discutirmos. Em primeiro lugar, desde muito jovem eu escuto falar em Daniel Ortega, se não me engano, a primeira vez em que ele foi presidente, em 1979. Né? Muito tempo, está no governo há muitos anos, entra e sai. Um país extremamente pobre, um país miserável. O doutor Tardelli falou agora da República Dominicana, que é um local também onde os brasileiros procuram na época da temporada, para viagens, etc. A República Dominicana, a mesma coisa. Ali na praia, no local turístico, é sensacional. Na rua de trás é uma miséria. Os próprios funcionários da rede de hotelaria, eles reclamam muito do soldo, daquilo que eles ganham, do salário. É uma vida miserável. Então nós escutamos Daniel Ortega há muitos anos. Então, respondendo a sua pergunta, esse tipo de silêncio do presidente Lula, gostaria que ele falasse alguma coisa, que ele comentasse alguma coisa, não só sobre o Daniel Ortega, mas sobre a situação do país. Se nós falássemos, olha, é um presidente neófito, é a primeira vez, primeira legislatura, é difícil, mas o Daniel Ortega vem desde 79. São muitos anos. Né? Daqui a pouco nós completaremos meio século, 50 anos, daqui a pouquinho. Então, me parece que esse tipo de governo, esse tipo de... a forma como se leva a economia no país e como se trata o povo, não é exemplo para nada. Então, vamos aguardar o que o presidente Lula, qual será a manifestação dele, se irá de fato acontecer. Ele está fora do país agora, está na Bélgica, em Bruxelas, mas vamos ver na primeira oportunidade se ele se manifesta. Não só desse líder, desse presidente, de outros também da América do Sul. Muito bem, Gabi. Oi, boa tarde, tudo bem? Lu, Poit, Tardelli, Dr. Armando e todos que estamos acompanhando. Bom, vamos lá. Queria comentar algumas coisas sobre a Nicarágua. Primeiro, doutor Armando, sobre o Daniel Ortega, de fato, ele foi até contraditória a trajetória dele, né? Porque ele foi um dos líderes da Revolução Sandinista, que no fim da década de 70, lá no meados aí de 1979 mesmo, eles acabaram com um regime de mais de 40 anos de ditadura. Então, a Nicarágua teve uma tradição de ditadura muito pesada, né? Foram mais de 40 anos de ditadura, que foi desde 1936, a ditadura do Somoza, e ele veio ali como um dos líderes da Revolução Sandinista, que era uma revolução... ele foi eleito presidente do país, acho que em 81, no começo dos anos 80, e o primeiro mandato dele foi um mandato muito democrático, ele fez várias reformas sociais, foi um mandato importante. Porém, a Nicarágua sofreu sanções
do governo Ronald Reagan, que era um governo anticomunista, preocupado ali, embargos econômicos, preocupado com as revoluções, né, uma revolução de natureza socialista, que foi a Revolução da Nicarágua, e isso acabou prejudicando um pouco economicamente o primeiro governo de Daniel Ortega, que demorou anos para ser reeleito. Depois que ele ganhou a primeira eleição no começo dos anos 80, ele tentou várias vezes e só voltou ao poder em 2006. Infelizmente, repaginado, com um perfil mais conservador, e aí a gente tem essa história aí de ditadura, de perseguição dos opositores desde 2018. Né? Então, é esse o cenário que a gente tem na Nicarágua. Com relação ao governo Lula, embora não tenha assinado a declaração da ONU em março, porque entendeu que o teor, o enfoque da declaração da ONU era muito mais agressivo e ele queria priorizar o diálogo, agora, recentemente, no fim de junho, o Brasil assinou a declaração da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, condenando, né, o status de antidemocracia da Nicarágua e as violações a direitos humanos. E, recentemente, o nosso chanceler, o chanceler Mauro, agora esqueci o sobrenome dele, Mauro Vieira, chanceler brasileiro, Mauro Vieira, esteve reunido com o chanceler da Nicarágua, cobrando a soltura do bispo, que foi preso de novo, e, ao que parece, o governo brasileiro, atendendo o pedido do Papa, está tentando dialogar com o governo da Nicarágua para que eles, pelo menos, soltem o bispo que está preso e com relação às demais sanções à Igreja Católica, e vamos ver se o Brasil consegue aí travar algum tipo de diálogo.